Olá, boa tarde a todos e todos. Com muito prazer que hoje eu e a FENAC recebemos a Júlia Mestre para conversar um bocado sobre ela, sobre a trajetória dela, mas principalmente sobre o disco novo, Arrepiado. Então, Júlia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Júlia, muito obrigado por estar com a gente e vamos a esse papo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter sido convidada, dessa vez aqui voltando à FENAC, para falar também do projeto solo, que é uma outra história também. Gosto sempre de estar vivendo novos universos e, antes da música, eu me considero atriz também e sempre gosto de viver personas. Então, para quem me conhece de cada projeto, talvez veja uma Júlia vivendo certo universo. Então, com Bala Desejo, que foi a vez que eu vim aqui conversar com vocês, eu acho que eu estava também vivendo um personagem e Arrepiada também vive outro. E vai ser bom poder abrir aqui e contar um pouquinho dessas curiosidades que esse disco mergulha. Que massa, que massa. Mas antes de chegar nesse disco, eu acho que a Júlia passou por vários universos, da música, do teatro e tal. Primeiro, Júlia, o que é que você ouvia quando era criança? O que é que você cresceu ouvindo? O que é que te fez musicalmente a cabeça? Bom, eu não tenho ninguém na minha família é musicista ou de arte. Parafraseando a Rita Lee, né? Seria a ovelha negra da família. Como as minhas primeiras referências musicais foram ouvindo rádio e ouvindo música no carro. Com a minha mãe, quando a gente saía para dar a volta pela cidade ali no Rio de Janeiro. E foi um momento que meus pais tinham se separado. E então eu estava muito sensível ali com 8 anos de idade, vivendo a separação dos pais, que para uma criança aquilo é muito forte, né? Então a minha mãe sempre gostava de dar voltas comigo pela cidade e ela botava para tocar os discos ou ligava a rádio. E eu sinto que aquele momento, por não estar entendendo muito os sentimentos que habitavam dentro de mim, eu me sentia muito emocionada com várias canções. E eu lembro de uma música em especial do Chico César, À Primeira Vista, que me tocou muito, assim, que aquela música marcou muito a minha infância, sobre aquela poesia e certas canções do Lulu Santos também. E não vou deixar de citar Rita Lee e Cássia Eller, que fizeram bastante assim, diferença na minha formação de semente, para depois entender que era isso que eu queria trabalhar. Que massa. E dessa Júlia que ouvia, como é que surgiu a Júlia que queria fazer aquilo também? Percebe? Sim. Bom, a Júlia que entendeu que podia trabalhar com música começou sendo fã, assim, né? Eu já me via, então, sensível à música, mas nunca entendi que eu poderia, então, fazer aquilo. Por sorte, eu tive colegas, amigos, que esses, sim, foram as minhas primeiras referências musicais, assim, de pegar, que foi Dora Morelenbaum, que foi Lucas Nunes, que foi Zé Ibarra. Bom, a história do Bala Desejo começa porque a gente estudou na mesma escola. Eles três já tinham, então, um histórico de família muito musical, ou de começarem já muito novos, com 4 anos de idade, já estavam ali fazendo as suas primeiras imersões, né, com seus instrumentos. Então, ali com 15, 16 anos, quando a escola começa a movimentar aquelas semanas de literatura, de violões, poesia... Violões para cá, exato. Para lá. Eu sentia que eu tinha vontade de fazer parte também daquele movimento. E a primeira vez que me vi com o microfone na mão foi cantando com o Lucas Nunes. E aí ele tocou violão para mim. E eu cantei uma música da Cássia Eller, Gatas Extraordinárias. Sei. E depois daquele momento eu vi que eu acho que eu gostava de fazer aquilo. De fazer aquilo. Eu senti aquilo uma atração de estar com o microfone na mão e sendo porta-voz de alguma coisa, de estar brilhando assim um pouquinho, jogando uma energia.
Mas eu senti que talvez eu gostaria de também ter o meu tempo sobre aquela canção ou sobre o que tocar. E aquilo me estimulou, então, a querer, então, começar a fazer as minhas primeiras aulas de violão. E aí, em paralelo a isso, também estava com um caderninho na mão e comecei a fazer minhas primeiras poesias, assim, meus primeiros poemas. Escrever também. E aí, juntando uma coisa a outra, eu vi que poema mais violão dava canção. Dava canção. É verdade. E o teu caso tem uma particularidade, que é a performance. Sim. Pelo menos eu conversava com um amigo ontem, falei do nosso papo, e aí ele falou uma coisa que é muito interessante e visualmente para mim faz muito sentido, né? É a tua performance no palco, chama muita atenção, muita atenção. Para mim é... E no Bala Desejo isso foi muito visível, né? E também tem a tua passagem pelo teatro, pela televisão e tal. Como é que foi essa entrada no teatro para a gente perceber também como isso, de certa forma, descamba na performance do palco, entende? Esse elemento de performance. Bom, são muitas histórias, né? Eu comecei aqui falando como foi a música na minha vida, mas também a parte de atuação cênica sempre teve comigo. Meu primeiro curso de teatro eu comecei fazendo com 10 anos de idade e depois não parei mais, assim. Eu fiz 10 anos de teatro, assim, de curso. Então, eu acho que a paixão e a vontade de estar no palco, assim, sempre foi desde pequenininha, porque pode não parecer, mas eu sou uma pessoa bastante tímida. E às vezes, falar sobre mim é difícil. Inclusive, estar aqui com você, Ivan, Sério? é difícil estar abrindo certas questões. E eu acho que eu encontrei um portal de conseguir me expressar sobre criar personagens e talvez me proteger neles, assim, bem tímida, criando neles uma forma de estar presente, fazendo aquilo que me move. Então, eu acho que eu já comecei a gostar de criar personagens e me apresentar dentro deles. Por também ser geminiana, que é o nome do meu primeiro álbum, Gêmeos, essa ideia de ter muitas personalidades sempre me encantou muito. Então, eu acho que quando eu fui seguindo a música e talvez fazendo menos teatro, eu entendi que eu poderia trazer, então, a teatralidade para dentro da música. E por isso eu comecei a entrevista falando sobre cada projeto existe um personagem, porque eu acho que é uma pesquisa que eu tenho mesmo. Eu gosto de criar, apesar de tudo ser Júlia, tudo ter essa mesma franjinha, de trazer uma pitada diferente. Então, no Bala Desejo, eu bebi outras referências, assim, como a ideia das mãos, de levantar, dos braços, de como ser um corpo mais dançante naquela música que pede, assim, né? E já o Arrepiada me vem outras referências. Já fui para outros caminhos, assim, ainda na referência ali dos anos 80, talvez trazendo um pouco mais do rock, do punk, da Rita Lee, da Marina Lima, da ousadia, da rebeldia, da energia mais aterrada. Eu já uso outras roupas, outra atitude, mais rebelde, talvez. E talvez quando eu esteja aqui numa próxima entrevista com você, falando de um próximo álbum, eu esteja vivendo outra coisa, que eu ainda não sei o que é, mas com certeza vai ter. Eu acho que o Arrepiado tem uma linguagem muito, muito interessante nesse sentido, né? Da capa, com essa referência que tu fala dos anos 80, dos anos 90, e a sonoridade de Rita Lee e Marina Lima. Apesar de que eu percebo também umas coisas ali, uma coisa também dos anos 80, uma coisa Prince, uma coisa, sabe? Michael Jackson, pelo menos ouvindo, eu senti umas coisas muito, muito legais. Mas também acho um disco, já entrando no Arrepiada, que tem uma sonoridade bem diferente do anterior, bem diferente, justamente por ter essa pegada mais Rita Lee, sabe? Mais Marina Lima, mas também vejo uma referência nova. Não quero começar pelo começo do disco, acho que a gente pode passear, que é uma referência, você está lá no disco, tem umas coisas mais disco, umas coisas da Rita Lee, mas, de repente, tem um forró, uma coisa ligada, que me lembra muito Dominguinhos, com a sanfona também. Então, eu achei muito interessante essa referência, para quem tiver ali, numa sonoridade Rita Lee, de repente, vê um forró que eu achei super bonito no disco, sabe? E percebi a diferença que tem do Bala para o Arrepiada nesse sentido, que são diferentes, são sons diferentes. Então, eu queria saber, primeiro, das tuas referências para esse disco, além
da Rita Lee, né? O primeiro disco tem uma coisa ainda mais ligada, eu acho que ao Rio, uma coisa mais samba também, umas coisas de Ijexá e tal, e a sonoridade desse é diferente, sabe? Eu não vou dizer o que eu prefiro, porque não convém nesse momento, mas tá claro, mais ou menos. E como é que aconteceu musicalmente falando? Teve a tua passagem também pelo musical dos Novos Baianos, né? Ali com Moraes, eu achei um negócio incrível também, assistindo. Mas o que é que aconteceu nesse ínter, entre o primeiro disco e o segundo? Se aconteceu alguma coisa, ou se não, né, que musicalmente te fez criar esse novo projeto, seguir esse novo caminho, percebe? Sim. Boa. Gostei. Eu acho que assim, é claro que a gente sempre vai beber de muitas referências, vai olhar muito para trás, mas eu também sou uma artista dos anos 20, agora, 2023, fazendo um álbum, ouvindo a nova geração e fazendo parte dessas trocas com músicos, musicistas, produtores de agora. Então, com certeza, isso que você falou é sobre isso mesmo. Eu estou fazendo música agora, então eu estou conversando com esse movimento que talvez eu ainda não encontre o nome para dizer qual é o movimento que estamos fazendo parte, mas faz parte de algo, sim. E por isso a lembrança, mas a visualização de que isso faz parte de algo presente. Bom, a diferença do primeiro para esse novo álbum, segundo, que é o Arrepiada, eu acho que primeiro faz sobre uma maturidade, né? A Roberta Martinelli uma vez falou uma coisa para mim numa entrevista que eu adorei. O primeiro álbum é sempre aquele apanhado de canções de uma vida, né? Eu acho que quando a gente se descobre compositor, a gente compõe. Vamos supor, eu comecei a compor com 16 anos e lancei aos 20. Então, é aquele apanhado de todas as canções que a gente fez até aquele primeiro lançamento. Heterogêneo, né? Então, é um primeiro álbum que acompanha uma trajetória da primeira descoberta, mas junta ali muita coisa. O segundo álbum, eu acho que ele representa mais uma fase mais direcionada àquele 1 ou 2 anos do que a gente estava vivendo, né? Bom, o Arrepiada, ele primeiro surgiu de um projeto que eu estava vivendo, que eu fui convidada para participar de um programa de televisão no Brasil que se chama Canal Bis, e tem um programa chamado Versões. Eu fui convidada para fazer o Versões do Rita Lee, e era um programa de televisão que é 1 hora na TV. É muita coisa. É muita coisa. E aí eu estava achando aquilo tudo demais, assim, e foi um dos meus primeiros projetos, assim, talvez num lugar onde tinha uma projeção do qual eu estava com muita vontade de fazer parte, de querer fazer de forma bonita, ainda mais representando uma artista que não só para mim representa tanto, mas que para uma geração inteira. Então eu mergulhei de cabeça naquele projeto, assim, né? E comecei a estudar a discografia dela inteira. Comecei a gostar, então, daquele jeito dela brincar com as palavras, de ter uma liberdade no prazer feminino, na sensualidade, mas também de não deixar de ser uma pessoa brincante, de ser provocante com as palavras, de misturar o espanhol com o português, com o inglês. Então, se você já vê do you, do you, do you, do you, do love me too, já brinca essa coisa, el fuego del amor, ai como dói. Isso já foi também brincando nessa ideia de misturar, porque tudo faz parte de um universo, assim, tudo pode ser canção. Basta a gente entrar na brincadeira. É verdade. Mas é claro que quando eu fui começar a compor as músicas, tem muito ali de Rita. Arrepiada foi a primeira canção que saiu. Mas eu também bebo de muitas referências, como você falou, Dominguinhos, como Forró da Solidão. Eu também tenho uma troca, uma trajetória muito grande com os meus parceiros de composição, Gilsons, que são puro Ijexá. E Menino Bonito foi uma música que eu escrevi para João Gil, numa época que a gente também estava junto. Então, é uma referência também ao trabalho de uma trajetória de parceiros agora que trocam comigo agora. E por isso Menino Bonito bebe tanto do Ijexá. E, bom, assim como Chuva de Caju, é uma parceria com Ana Caetano, que é do Ana Vitória também. E foi uma brincadeira, assim, uma conversa entre a gente, uma parceria nossa, onde a gente
resolveu se conhecer pela primeira vez, assim, presencialmente. Ela estava passando um momento de férias bem na cidade onde meus pais moram, que é a região litorânea ali da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Então, quando eu descobri que ela estaria passando um tempo ali, uma temporada naquela casa de praia, eu a convidei então para a gente assistir um pôr do sol num lugar bem especial que eu sabia, um lugar secreto onde a gente poderia assistir aquele pôr do sol. Então a gente foi vendo o sol caindo e a gente começou a trocar ideia. Que massa. E aí ela me perguntou qual era a minha cor favorita, eu falei que era vermelho. Enfim, quando depois eu deixei a Ana em casa, me veio: quando o sol se põe, nasce do lado de lá. E antes que se vá, quero conhecer o amor. Aí, no mês de setembro, lá no norte, região norte-nordeste do Brasil, acontece a colheita da chuva do caju. E aí, por isso, eu fiz essa homenagem à Ana, porque ela é de Araguaína, para quem não sabe, que fica em Tocantins, Palmas, Tocantins. E então, chuva de caju também, essa menção a ela. E aí depois eu mandei para ela o refrão, a primeira parte, e ela escreveu, né? Tudo aberto aos esconderijos do vermelho, que é teu preferido. Foi naquela conversa? É doce feito chuva de caju. Enfim, eu acho que bebe de muitas histórias, assim, né? Porque também não deixa de ser um pouco desses 2 anos que eu andei vivendo. E botei aí como canção. Nessas andanças, essas andanças chegaram até Portugal também, né? E o disco tem a única participação em voz com a Maro, né? E que recentemente saiu até um clipe, vocês tocando de forma acústica, assim, muito, muito bonito lá em Lisboa. E como é que surgiu essa parceria? Como é que vocês se conheceram? Né? Para ser a única participação em voz do disco, é especial também. Muito especial. A Maro é uma artista que me encanta muito, assim. Bom, a começar pela trajetória linda que a Maro tem, e imagino como ela é essa potência para o mundo e aqui para Portugal, para o Brasil. Ela é uma artista, multiartista, que toca múltiplos instrumentos, muito musical. E eu, que sou uma artista mulher, me inspiro muitas mulheres. E Maro sempre me inspirou muito. Então, nossa primeira relação foi eu sendo fã dela, acompanhando a Maro através da internet, né? Que massa. Durante a pandemia, a Maro começou aquele projeto onde ela convidava sempre um artista para cantar junto. E aí eu vi a Maro fazendo participação com Eric Clapton, com Sílvia Pérez Cruz, com Rita Payés. E vi ali fã, e eu compartilhando ali na internet, assim, olha aqui esse vídeo lindo. Teve um dia, simplesmente, que eu recebi um inbox, assim, tipo, Maro.música te enviou uma mensagem. Sério? O quê? Recebi uma mensagem de Maro. E Maro não segue ninguém no Instagram, né? Ela é aquela artista que tem 0 seguidores. Sim. Acho chique demais. É chique. E aí, chique. E aí eu recebi uma mensagem dela. Aí quando eu cliquei, assim, era um vídeo. Ela: oi, Júlia, estou aqui a ver um vídeo seu cantando Mudar o Mundo. Sério? Ela estava escutando meu disco. Sério? Aí eu fiquei derretida. E aí eu falei: caramba. E ela me convidou para fazer parte de um projeto. Então a gente chegou a lançar o Mudar o Mundo, para quem quiser ver no YouTube. Tem a gente já fazendo um primeiro feat lá atrás, eu sendo convidada do projeto dela. E ela sempre muito generosa, né? Me chamando para cantar uma música minha. Que bonito, né? Demais. E aí, bom, fiquei então com essa memória na cabeça, assim, sobre essa generosidade e uma parceria musical que já me tocou ali de primeira. Aí, fazendo um parênteses, assim, né? Bom, se você vê, assim, falando, a minha voz é um pouquinho rouca, um timbre mais grave, e gosto sempre de brincar, assim, dizendo que a cada disco que faço, talvez eu possa estar atingindo sempre um tom mais grave que o outro. Quando eu comecei a trabalhar com música, eu perdi a voz com muita facilidade, a ponto de eu ficar fônica, às vezes, perder voz mesmo, assim. E em um trabalho, uma vez que eu fiz, assim, eu recebi uma bronca
do diretor musical. Não foi o João, não, né? Não. Ele me deu uma bronca, assim, falando que eu era muito irresponsável porque eu não cuidava da minha voz e não estava preparada, então, para poder estar ali no espetáculo 100%. E aquilo me mexeu muito, porque eu não fazia nada, sabe? Não era porque eu estava saindo, bebendo, fumando, não era nada disso. Eu tenho uma fragilidade na voz. E aí eu fui ver o que era, e, na época, eu fui no otorrinolaringologista e ele me aconselhou operar a voz, fazer uma operação. Ou seja, cortar uma parte do calo vocal, que eu descobri que eu tinha. E aí eu cogitei a fazer essa operação na época, porque era um assunto que estava me acontecendo muito, eu perdia muito a voz. Aí eu trouxe esse assunto para minha professora de canto, e ela falou: Júlia, você não pode operar a voz. Muito jovem também. Você é muito jovem, você não pode fazer isso. A gente pode fazer uma outra via, você pode fazer um cuidado com fonoaudióloga, com aula de canto. Vamos tratar sua voz, você não pode fazer isso com você. E que tal você pesquisar outras cantoras que também têm calos vocais, sulco vocal, que é, como a gente fala, muito entre aspas, um defeito de fábrica. E aí comecei, então, a mergulhar. Maria Gadu, Seu Jorge, Vitória Falcão, Maro. Então, eu já olhava a Maro assim, como uma das artistas que mais me inspirava, porque eu também me identificava nela. Quando eu comecei a levantar o disco, tinha essa música que se chamava Sonhos e Ilusões, que fala muito sobre esse questionamento, assim, né? Foi escrita em pandemia, sobre também ter uma esperança no mundo, né? Quem sabe amor traga esperança. E aí eu queria muito fazer um convite a ela, porque também para fazer essa conexão, né? Como eu estou sentindo isso dentro de casa aqui no Brasil, mas que talvez na outra ponta, onde eu estou agora aqui, né, em Portugal, também outra pessoa também pode estar sentindo o mesmo. Existem calos vocais do lado de lá do oceano também. Né? Exatamente. Então fiz o convite a Maro e ela aceitou e foi meu único feat do disco, porque foi muito pensado, assim, queria muito que fosse ela. Que massa. Mas sem ela hoje, dá pra gente ouvir um pouquinho? Claro. Dá? Então, então vamos lá. Vamos. Nos meus sonhos, ilusões, apareça e veja como o mundo é dois. Tantos males, dispersões, fazendo de mim saga entre trovões. Quero entender, entre tanto caos do nosso amor, fica a lembrança noutro lugar. Vai escurecer, quem sabe amor traga esperança. Nos meus sonhos, ilusões, apareça e veja como o mundo é dois. Tantos males, dispersões,
versões, fazendo de mim cego entre trovões. Quero entender, entre tanto caos do nosso amor, fica a lembrança noutro lugar. Vai escurecer, quem sabe amor traga esperança. 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 Quem sabe amor. Sara, 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 Sara. Sara, 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 Sara. Sara, 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 Sara. Sara, 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 Sara. Sara, 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 Sara. Sara, 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 Sara. Sara, 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 Sara. Sara, 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 Sara. Demais, demais. Demais. Eu ouvindo agora, e tu tinha falado sobre os calos vocais, ainda bem que eles existem, né? Porque senão a gente não teria coisas tão bonitas. E lembrei da Rita Lee, da Marina Lima, que o disco tem muito também dessa imposição vocal, né? Que é comum a vocês e, enfim, muito bacana. É verdade. Foi uma dificuldade minha, assim, no passado. Mas acho que hoje é uma das coisas que eu mais gosto em mim. Assim, eu canto igual como a Marina e tal. Olha, Júlia, outra coisa. Fazer um disco solo é uma coisa. Fazer um disco em grupo é outra, né? E, sei lá, você tinha lançado há pouco Bala Desejo, que é um disco exitoso do ponto de vista das premiações, mas também do ponto de vista sonoro. Eu gosto bastante, enfim, muita gente gosta bastante também. Como é criar... Tem vários parceiros de Bala Desejo no disco. Praticamente todos estão aí, de alguma forma, né? O Zé, na composição, adora também. Qual a grande diferença? Nem vou perguntar a diferença, mas assim, qual o lado bom de estar criando em grupo, né? E bom de estar criando solo, sabe? Sim. Pronto, mais ou menos essa é a diferença. Bom, olha, tem uma curiosidade, assim. O disco da Arrepiada e do Bala Desejo foram feitos meio que ao mesmo tempo. Na verdade, eu comecei a fazer o processo de Arrepiada antes do Bala Desejo nascer. Então, foi uma primeira ideia que eu estava começando a ter quando eu já estava com uns 2 anos, 3 anos já de disco do Gêmeos. E eu estava me perguntando assim...
qual é a próxima fase que eu quero viver? Né? E aí eu já estava com esse apanhado de canções, Arrepiada estava nascendo, a música. E aí eu pensei, eu acho que eu talvez queira buscar uma fase mais dançante, timbres mais modernos, entendendo já as referências que eu estava querendo buscar e as músicas que eu estava escutando. E aí eu fiz um convite ao Lux Ferreira, que, para quem não sabe, ele também faz as produções da Duda Beat. E eu já gostava desse universo dele, dos teclados, como ele se portava no show, eu também já gostava, ele me impressionou assim já de primeira. Então eu fiz o convite a ele para a gente começar esse processo. Nisso a gente começou a escalar a banda, quem a gente iria chamar para tocar. Aí a gente chamou um amigo dele, a gente fez esse combinado. Ele chama uma pessoa e eu chamo outra, para montar a cozinha, que é o baixo bateria, famoso. Então ele chamou o Thiago Dom, que era um parceiro dele de bateria, um amigo dele, que é um baterista excelentíssimo, que gravou todas as baterias do disco. E eu, na época, estava escutando muito Mulher, Homem, Bicho, que era um single que a Ana Frango Elétrico tinha acabado de lançar. E eu fui ver quem era o baixista daquela faixa. E aí fui ver Alberto Continentino. Eu falei, então eu escolho o baixista, Alberto. E a gente montou a cozinha ali. E a gente gravou, o disco ele é quase todo feito dentro do quarto, teclados, vozes, violão, mas baixo e bateria a gente gravou ao vivo, em estúdio. E aí a gente foi em abril de 2021. Abril de 2021, a gente foi gravar o disco, as bases do Arrepiada. Eu queria chamar o Zé Ibarra para gravar comigo Clama Floresta, que, para quem não sabe, foi gravado primeiro na Arrepiada. Gravado, okay. Uma música comum, os dois discos, né? Em abril. E aí eu chamei o Zé Ibarra para fazer parte da gravação ao vivo do disco. Aí a gente gravou, montou todo mundo ali, violão, baixo, bateria. Também convidei o Pedro Baby para fazer as guitarras. Então a gente fez ali um estúdio para gravar o Clama Floresta ao vivo. Nisso, o Zé tocando com o Alberto e eu ali também, rolou uma paixão à primeira vista. Caraca, o Alberto realmente é maravilhoso. Vamos chamar ele para gravar no disco do Bala Desejo. E aí gravamos o disco do Bala Desejo em agosto de 2021. Então, o Alberto fez parte da seleção do time, porque também rolou esse entrosamento gravando Arrepiada. Mas aí, a gente estava vivendo aquele momento muito delicado, né? Que era esse momento de pandemia e meio que uma saída dele, mas, ao mesmo tempo, indo e voltando. Então, eu estava vivendo aqueles 2 discos assim que estavam sendo feitos, né? E se tem uma coisa que a pandemia trouxe para a gente, foi esse momento mais de não podendo sair tanto, né? Mas foi um momento de caldeirão, né? De botar muita criatividade para funcionar, para a gente poder estar ali cultivando as ideias. E tá nas letras, né? Seja do Bala como do teu disco. Tem muito da pandemia aí, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer meio que os discos ao mesmo tempo, assim. Comecei a viver a imersão com Bala Desejo, mas também, quando os dias que não, eu também ia encontrar a Lux fazendo o disco da Arrepiada. No momento, eu sentia o poder e a grandiosidade do projeto do Bala Desejo. Eu pensei assim, caramba, a gente está num momento tão individual, sozinho, dentro de casa. O coletivo pede agora. A gente precisa fazer esse projeto agora. Esse disco tá muito forte. Tá. Eu preciso viver isso com Bala. Eu guardei a Arrepiada, porque eu sentia que eu acho que eu farejava talvez tudo que poderia acontecer. Eu não sabia o furacão que seria, mas alguma coisa me sentia que aquilo era grande. A junção de 4 artistas, o tamanho daquele disco, os arranjos. Então, eu pensei assim, vamos lançar agora o Bala Desejo. E aí a gente gravou em agosto de 2021, lançamos o álbum em janeiro de 2022. Foi um disco que nasceu assim, ó, como um foguete, assim como a trajetória toda.
Então, lançamos o disco do Bala Desejo. E aí, eu acho que a Júlia foi se entendendo também, porque eu cresci muito com Bala Desejo. Eu vivi muita coisa com esse disco. E é um Grammy, né? Caramba! E viajamos muito, fizemos muito palco. E nisso, eu estava arrepiada na gaveta, assim. Uhum. Pensando, caramba, qual vai ser o nome do álbum? Mas nada me via além de arrepiada, porque eu também sentia que era um nome forte. Mas talvez para dizer que eu sou arrepiada, eu precisava, acho que, me fortalecer, me empoderar, estar no palco como Bala Deseja. Entendi. Então, eu acho que eu sentia que eu precisei viver também tudo que o Bala Deseja me deu, para dizer hoje que eu vivo o arrepio interno, que posso contagiar talvez esse arrepio. Que massa. Então, eu acho que o Arrepiada ele nasceu antes, mas ele precisou vir depois. Porque eu precisava entender muita coisa para dizer que estou arrepiada. Que massa. Mas esse tinha que ser o nome do álbum, porque é um nome também que eu acho que ele é feito para contagiar. Quando você sente arrepio, é um choque. Ai, arrepiei. É forte. É. E eu acho que... E é feminino também. E é a primeira música do disco, né? Quer dizer, já é um disco que começa arrepiado, né? É. Ah, que massa, que massa. Júlia, a gente já encaminha para o fim, mas antes eu tenho uma pergunta ligada à parte estética do disco, assim. Essa opção, essa tua referência dos anos 80 e 90 estão muito claras, inclusive na ideia de prensar o disco, né? Em cassete, em CD e tal. Eu sou filho dos CDs, eu sou um fã de CD e tal. Como é que surgiu esse conceito visual? Se foi uma ideia tua, quem foi que criou essa identidade visual do Arrepiada, né? Aham. Bom, acho que voltando àquela ideia dos personagens, né? De gostar de entrar neles. O disco já farejava essa ideia dos anos 80, né? E então, quando a gente está com o disco na mão, a gente também fica pensando, né? Qual vai ser o universo e o que eu vou viver aí, né? Nisso, eu convidei também uma pessoa que eu já estava gostando muito de fazer um trabalho, que é o Felipe Fonseca também, que é também quem faz a direção criativa junto comigo nesse projeto. Uhum. E a gente estava falando desse novo tipo de entrosamento que a gente queria propor, que era o cinema dispositivo, que é uma coisa assim. Eu senti que esse disco ele mexia com sensações, que era de liberdade, de um feminino assim muito forte, que eu queria impulsionar assim, de grito, e de contagio, mas eu também ao mesmo tempo não queria me sentir amarrada a figurinos, a maquiagem, a nada também que às vezes o mercado te pede muitas vezes se estar. Então me veio a ideia de talvez pegar um carro e sair fazendo uma viagem e tudo aquilo que me parecia despertar de certa forma, a gente botaria para rodar e filmar. Então a Arrepiada nasceu disso, de uma viagem onde a gente faz o litoral todo do Brasil, assim, subindo a costa, com uma mala no porta-mala e a gente ia parando e filmando. E eu acho que isso deixou eu ser quem eu sou de verdade. E eu acho que toda a campanha do disco traz um pouco dessa brincadeira, porque eu me sinto também uma pessoa muito brincante, muito... não sei, me senti muito à vontade também, mostrando uma faceta que não tem muitas máscaras aí. E fico feliz de poder compartilhar esse projeto, assim. E eu acho que todo mundo fica muito à vontade ouvindo o disco. O disco é muito bacana. Olha, ainda por fim, assim, o que é que Júlia Mestre hoje... o que é que arrepia Júlia Mestre ouvindo? O que é que tu gosta de ver hoje? Assim, o que é que te arrepia? Da música contemporânea, o que é que tu gosta de ver? Olha, eu tenho escutado muito Ana Frango Elétrico, Sofia Chablau, Maro. Eu tenho ouvido um disco... É antigo, mas tem sido novidade para mim, do Henri Salvador, chamado Home Studio, que foi um dos primeiros estúdios de disco feito em casa.
Que mais? Nath Peluso. Pensando quem mais passa pelos meus ouvidos. Marina Sena também. E Dora Morelenbaum. Uma grande parceira, né? Uma grande parceira. Uma grande parceira. E que dupla. Júlia, já nessa parte final, para te perguntar, o que é que... Júlia já fez muita coisa em tão pouca idade, assim, na música, no teatro. O que é que a Júlia ainda espera da música? O que eu ainda espero da música? Da música, da minha música. Do que você imagina como música? Olha, eu acho que muitas vezes o mercado pode te confundir sobre uma verdade. E espero que a verdade musical sempre prevaleça, assim, tanto na trajetória do artista quanto da indústria. E dos ouvintes, assim, também. Eu sinto que... Eu acho que, enquanto for feito de coração, que as parcerias sejam feitas porque há sintonia, que a música seja feita porque se acredita nela, que você escute porque aquilo te toca, eu acho que essa é a coisa que eu mais espero, assim, de que seja sempre de coração. Porque foi isso, eu acho que a minha primeira descoberta na música, como eu falei, foi no momento que eu vivi uma sensibilidade, ainda quando criança, sem entender o que era uma tristeza, o que é depressão, mas sofrendo ali, né? Com uma separação dos pais quando você tem 8 anos. A música me salvou. E pode salvar muitas vidas. Então, eu acho que é sobre isso. A música sempre salva. E que continue tocando, como ela sempre faz. Ela também me salvou e me salva todo dia, assim, com certeza. Olha, e a gente, o que você espera da música, e a gente pode esperar o quê da Júlia Mestre amanhã aqui no Porto? Ah, sim! Olha, estou muito feliz agora de estar aqui. Aliás, está sendo muito bom estar com ouvidos abertos. E obrigada também pelo tempo também de todo mundo que está agora escutando essas palavras. É a primeira vez fazendo o álbum solo, mas é minha 4ª vez aqui tocando em Portugal. Então, é uma excitação muito grande, assim, porque eu já me sinto em casa, mas sinto também que há uma novidade para se contar, uma nova história. Então, há uma empolgação muito grande de estar tocando aqui no Porto, no Heart Club, que eu sei que é uma casa muito especial aqui. E eu acho que é um projeto da Arrepiada, é um projeto muito dançante. Eu estou vindo para cá com uma banda muito querida, Alana Nanias na bateria, Gabriel Quinto no violão, na guitarra, Gabriel Quirino nos teclados, João Moreira no baixo. É uma banda que eu estou amando estar trocando, fazendo parte, assim. E eu acho que vocês vão amar também, porque está um show de muitas sensações, de muita dança. Eu acho que a gente conseguiu traduzir bem a identidade do disco para o ao vivo. E estou animada de poder estar trazendo, assim, a gente se esforçou muito, assim, eu e meu produtor João, para estar trazendo a banda completa para cá. Então, é sempre uma conquista, assim, poder estar trazendo a formação completa aqui para um lugar tão especial, mas que também é tão longe da minha casa, sabe? Então, espero que o público se sinta também vivendo essa imersão junto comigo, porque houve um carinho muito grande para a gente estar trazendo esse show. E então vai ser muito especial, porque eu estou muito animada, muito feliz de estar aqui. A gente vai fazer uma temporada de shows agora, né? Porto, Lisboa, Esposende, Coimbra. Então, se quiser repetir a dose, tem mais show. Esposende aqui do lado. Esposende aqui do lado. Então, eu acho que é uma boa oportunidade de a gente se conhecer melhor, porque, como eu falei pra caramba até hoje aqui, mas eu acho que ainda tem essa timidez. Lá é uma outra Júlia, um outro personagem, que talvez vocês possam gostar de conhecer. Eu estou animada para mostrar esse lado também. Então, amanhã tem um show e eu acho que é o melhor que eu sei fazer, mais do que falar. Falou muito bem, falou muito bem.
Imagine cantando, se for assim, né? Acho que a gente vai se divertir, vai ser um bom momento. E o disco está bem bonito, o show mais ainda, vai ser uma noite linda. Tá massa. Então, Júlia, muito obrigado por esse papo, por estar aqui com a gente. Espero que todo mundo tenha curtido a conversa. E pronto, amanhã no Heart Club. Ah, que massa, Ivan. Obrigada pelo convite. Obrigada, Finac, também. E obrigada a vocês por estarem aqui, sempre com sorrisos. Foi uma tarde deliciosa. E amanhã será uma noite ótima. Vai ser lindo, vai ser quente. Obrigado, Júlia. Valeu.